Olha só, durante muito tempo eu trabalhei com mulheres no ambiente do personal e também trabalhei com equipes femininas. E se tem uma coisa que é um pouquinho mais complicado de entender nas mulheres é o ciclo menstrual e, mais do que isso, qual a influência que o ciclo menstrual de fato exerce e induz sobre as adaptações ao treinamento. E é sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Meu nome é Luiz Polito, eu sou presidente do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento e hoje eu estou aqui para te explicar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Olha só, ciclo menstrual é um período, como o próprio nome diz, é um ciclo, né, que ocorre mensalmente aí, em que as mulheres acabam, né, perdendo um pouquinho de sangue, acabam ali eliminando um pouquinho de sangue. Algumas num fluxo um pouco mais ligeiro, algumas num fluxo, né, mediano e algumas num fluxo bem intenso. Aliás, eu sugiro que você, durante a anamnese, pergunte, né, de forma bem profissional para suas alunas: o seu fluxo menstrual é muito intenso? Porque imagine, se sangue está diretamente relacionado a transporte de oxigênio, se as mulheres têm uma perda muito acentuada de sangue, acima de 100 mililitros de sangue, por exemplo, isso pode, né, acabar prejudicando aí um pouco do desempenho aeróbico, ainda mais quando a gente pensa em atividades que exigem mesmo, né, o metabolismo aeróbico, como atividades de fundo, maratona, corrida de 10K, 5K, que é muito comum, né, você ter uma aluna aí que gosta de dar aquela corrida ou pedalar, né? Hoje em dia o ciclismo está bem em alta e assim por diante. Mas vamos entender um pouquinho como que funciona o ciclo menstrual? Então olha só, né, eu estou aqui mostrando para você um pouco de como que funciona o ciclo menstrual. Vamos entender. Vamos entender que nós temos duas fases principais no ciclo, tá? Você tem uma fase que é chamada de fase folicular e você tem uma fase que é chamada de fase lútea. O que você está vendo aqui em laranja é o estrogênio e o que você está vendo em amarelo é a progesterona. Aqui acima, em verde, você está vendo o hormônio luteinizante, produzido pela porção anterior da hipófise, adeno-hipófise, e o folículo estimulante, que está desenhado em roxo, que também é produzido pela adeno-hipófise, pela porção anterior da hipófise. Tá? E aqui abaixo a gente tem estrogênio e progesterona, ambos produzidos pelos ovários, sob a estimulação do luteinizante e do folículo estimulante. Por isso que a gente sempre fala em eixo hipotalâmico, que produz o GnRH, que é o fator de liberação das gonadotrofinas, né? O eixo hipotalâmico hipofisário, que produz luteinizante e folículo estimulante, e gonadal, que vai produzir aqui o estrogênio e a progesterona pelas gônadas, no caso, os ovários. Beleza? Então a gente tem duas fases, fase folicular e fase lútea. A fase folicular, por sua vez, ela tem duas outras fases, que é a fase menstrual e a fase proliferativa, tá? Então a gente tem a fase menstrual e a fase proliferativa. A fase menstrual, ela vai ter ali cerca de 3 a 5 dias e coincide, né? Ela é provocada pela eliminação do endométrio quando você não tem a fecundação do óvulo. É por isso que quando a mulher menstrua, é um sinal ali de que o óvulo não foi fecundado, não há um processo gestacional. E a fase proliferativa, que vai durar aí cerca de aproximadamente uns 10 dias, que é o início do espessamento do endométrio e da maturação dos folículos ovarianos. Por isso que o período fértil da mulher vai estar aí aproximadamente 14, 15, 16 dias após o início do primeiro dia da menstruação. Mas pelo amor de Deus, né? Não vai, a gente já está no século 21, não vai utilizar a tabelinha como método contraceptivo. Existem vários outros métodos muito mais eficientes, como o próprio contraceptivo oral e também,
né, a própria camisinha, né? Senão você vai ter, daqui a pouco vai chegar um bebezinho aí. E olha só, existem aí estudos que acabam verificando qual que é, né, a influência de diferentes hormônios que você tem sobre essas diferentes fases. Né? Então, né, a diferença que você tem dos hormônios, dessas diferentes fases sobre o desempenho humano. Então, se professor, poxa, será que o desempenho é melhor quando o estrogênio está mais alto, quando o estrogênio está mais baixo, né, na fase folicular, né, na fase lútea, na fase proliferativa e assim por diante? Existem vários estudos, eu não vou conseguir destrinchar aqui para você todos nesse vídeo do YouTube em especial. A gente faz diretamente, né, várias vezes a gente faz lives lá no Instagram aprofundando melhor esses estudos, mas, por exemplo, eu vou citar para você um estudo do Colégio Americano de Medicina do Esporte, em que eles avaliaram o desempenho, especialmente o desempenho anaeróbico, né, em duas fases diferentes, na fase folicular e na fase lútea. E eles observaram ali que os melhores desempenhos acabaram sendo encontrados aí em períodos em que a concentração de estrogênio e de progesterona estavam reduzidos, ali no finalzinho que se tinha da fase lútea, início da nova fase folicular. Então, né, esse é só um estudo. Então, pô, professor, então quer dizer que sempre o desempenho vai ser 26 a 28 dias após o primeiro dia do ciclo? Este estudo mostrou que sim. Tem outros estudos que levam em consideração questões de contraceptivos orais, a sua influência sobre essa estabilização hormonal, né, e tudo mais. Mesmo porque, deixa eu mostrar aqui para você uma coisa. Deixa eu ver se volta. Ó, você observa que existem variações nos hormônios, né? Tanto no estrogênio, como na progesterona, como no folículo estimulante, como no luteinizante. Esse estudo que eu estou mostrando para você, ele verificou que entre o 26º e 28º dia, né, aqui no caso, encontrou-se um melhor desempenho, porque o estrogênio e a progesterona estavam baixos e acabaram influenciando menos sobre o desempenho. Agora, esse é um estudo. Se você quer de fato saber outros estudos, até mesmo a periodização de acordo com o ciclo menstrual, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui abaixo que tem o link exclusivo do nosso curso de periodização, que eu tenho lá 2 aulas exclusivas para mulheres, periodização de acordo com o ciclo menstrual e periodização para as mulheres. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa seu like e também o seu comentário. O que você gostaria de aprender aqui no canal do Nefet, o maior canal da educação física nacional. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.